A paz do Senhor, irmãos. Sou o presbítero Edson. Venho trazer a palavra do Senhor nessa sexta-feira para a vida dos irmãos. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 16, do 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhe respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Disse-lhe Jesus: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Jesus, percebendo isso, disse: Homens de pequena fé, por que discutes entre vós sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se acautelasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas que pregariam mentiras e doutrinas falsas e levariam muitos à perdição. Nessa passagem, Jesus mais uma vez está sendo confrontado pelos fariseus que pediam um sinal do seu poder, um sinal do céu, para que eles acreditassem que ele era o Filho de Deus realmente. Jesus, respondendo eles ali, fala: seus hipócritas, vocês conseguem interpretar se vai ser um dia bom amanhã ou um dia ruim só de olhar para o céu, vendo o vermelhão do céu. E não consegue discernir os sinais dos tempos? Que esse tempo que vocês estão vivendo é o tempo em que o Filho de Deus está com vocês, que a palavra viva desceu do céu e está falando com vocês? As suas mentes estão tão cauterizadas que vocês não conseguem enxergar que o Filho de Deus está com vocês. Então Jesus condenou aquela geração, falou: geração má e adúltera. Já foi dado um sinal para vocês, o sinal do profeta Jonas. Jonas, como todos sabem, embarcou num navio fugindo da presença de Deus, mas depois de passar grande provação, ele chegou ao local onde Deus queria que ele estivesse, para pregar a palavra para uma geração adúltera. Porque pela pregação da palavra, aquele povo se arrependeria do seu pecado e seriam salvos. E Jesus encerra a conversa ali e pede para os discípulos passar para o barco e vão para o outro lado do rio. E os discípulos estavam preocupados porque eles tinham esquecido de levar o alimento, levar o pão. E Jesus, no versículo 6, diz:
cuidado, acautelavas do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus queria dizer o que com isso? Para eles tomarem cuidado com as falsas doutrinas dos fariseus, com a tentação que eles estavam impondo a Jesus, tentando ele a todo momento pedindo um sinal. Então Jesus estava querendo ensinar os discípulos, pedindo, olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Mas os discípulos não entenderam, porque, coincidentemente, eles tinham esquecido o pão. Então eles achavam que Jesus estava falando disso. Será que Jesus está falando que porque nós esquecemos do fermento e da farinha, ou esquecemos do pão, ele está achando que ele está falando isso por causa desse esquecimento nosso? Aí Jesus os traz à memória, falando, olha, e o que Jesus quer dizer nessa passagem, nessa parte? Homens de pequena fé. Eles também, como os fariseus naquele momento, eles estavam agindo como os fariseus naquele momento. Porque eles não se lembravam e não sabiam que estavam com o próprio Filho de Deus ali. Ainda não tinham certeza, 100% de certeza, que eles não precisariam de pão ou alimento material ao lado do Mestre. Porque Jesus mesmo falou, vocês não lembram? 5 pães, eu alimentei 5.000 homens. E 7 pães, 4.000 homens. Pela segunda vez. Por que estão preocupados com esse alimento que vocês esqueceram? Vocês têm que se preocupar não com a farinha, o fermento de fazer pão dos fariseus, mas com a palavra que eles dizem, com a pregação que eles fazem. Então essa palavra eu deixo para os irmãos nessa sexta-feira. Estamos chegando nos finais dos tempos. E Satanás está trabalhando incansavelmente para poder arrastar muitas vidas para o inferno, muitas almas para o inferno. E a igreja trabalhando incansavelmente para resgatar essas vidas do inferno e salvá-las. Então vamos pegar essas palavras de Jesus. Não se preocupar com o que temos que comer, com vestir, ou com nossa saúde e bem-estar. O importante é que Jesus esteja na sua vida. Que Jesus esteja te ensinando. Que as palavras dele estejam entrando no seu coração. O importante é isso. Aleluia. Porque com Jesus, certamente o pão não vai faltar, meu irmão. Certamente o alimento não vai faltar. Com Jesus, a enfermidade não vai te atingir. E se você estiver enfermo, você vai passar por essa enfermidade dando glória a Deus, porque Jesus está com você. Se as coisas não estiverem bem financeiramente, pense nas palavras de Jesus. Siga a doutrina dele, não de homens fariseus. E certamente Deus vai te abençoar, porque você está andando com o Filho dele. Amém? Essa é a palavra que eu deixo no coração dos irmãos nessa sexta-feira. Tenham um final de semana abençoado. Já encerramos aí mais um mês. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa entrar no mês de fevereiro confiando, crendo e agindo com o Senhor Jesus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.